Prezados alunos, vamos corrigir então a semana 1 do PET 3 do nosso plano de estudo tutorado, em que nesta semana nós refletimos um pouco da filosofia de Jean-Jacques Rousseau, mesmo que contrapôs a filosofia do Thomas Hobbes, mas especificamente a ideia era conversar um pouquinho de forma introdutória, sobre filosofia política moderna e principalmente o conceito de Estado, né? Então vamos corrigir as 4 questões que foram desta semana. A primeira era apenas de marcar a alternativa correta, que relacionava com a ideia de Rousseau de que a natureza humana é boa, né? Então nós temos como resposta correta e alternativa B, uma educação em contato com a natureza para que na infância o homem não seja contaminado pelos vícios da sociedade. Então a educação é um elemento essencial na natureza humana, principalmente na infância, porque na ideia de Rousseau, o homem natural, ele nasce bom. A sociedade que depois vai corromper e só a educação pode consertar esse homem. No Thomas Hobbes, na filosofia de Thomas Hobbes, é o contrário. O homem nasce ruim, ele nasce sempre em estado de guerra, sempre desconfiado, sempre procura defender a sua natureza, porque ele é frágil sozinho, e no Estado, junto em sociedade, ele se sente mais seguro, então, pelas leis, pelo contrato. Todos os dois têm essa ideia, fazem parte dos filósofos chamados contratualistas, né? Então a primeira é a letra B, a número 2, qual que é a diferença dos dois filósofos na descrição do que é o Estado, né? Então lá no início já aparecia isso, eu tinha até grifado aqui, no caso do Thomas Hobbes, o estado natural do ser humano, quando ele está fora da sociedade, ele está sempre em guerra, porque ele tem que se proteger, né? E o estado social, o estado, então, ele é lugar para conservar os seus direitos, é lugar seguro para ele. Já no Rousseau, nós temos, então, o estado natural, ele é fonte de liberdade, de igualdade, e depois, quando o ser humano ele começou, então, a dividir as coisas, criar leis, isso foi atrapalhando, foi corrompendo ele. Então essas duas posições é muito interessante para perceber a dualidade de posição, a forma como na filosofia moderna, política, nós temos aí as contraposições, né? Defina a origem da desigualdade e a origem da propriedade de acordo com o texto é de Rousseau. Então na ideia de Rousseau, a partir do momento que o homem começou a hora que alguém cercou um lugar e falou isso daqui é meu, criou a propriedade privada, então começou a desigualdade social. Por quê? Porque sempre essa ideia de acumular bens, né? Então nós vamos ver aqui, ó, a propriedade é fonte de bens e se acumulam. A propriedade é fonte das desigualdades, fonte da escravidão, da ganância, da violência. Isso aparece no texto, vários momentos, né? Então o ser humano, a partir do momento que ele cercou um lugar e diz que isso daqui é meu, então com certeza começou a desigualdade social. E nessa ideia, a cada vez que o ser humano ele procura melhorar suas coisas, que é o sentido de acumular os bens, né? Melhorar é acumular. Eu não preciso, mas eu busco. Então, aquilo que é de alguém, mas eu tenho que competir, eu tenho que buscar constantemente a crescer meus bens ou a desenvolver minhas potencialidades, e sempre em vista de um certo individualismo, né? Então, isso aumentou a desigualdade social. 4. A definição do Estado para Rousseau é aplicada em nossa sociedade. Qual que é a ideia do Estado em Rousseau, né? Jean-Jacques Rousseau? Que através da lei, a lei ela tem que ser constituída de uma forma que
que esteja ali inserida a vontade geral. E a gente sabe que é difícil isso. Então, assim, a resposta sempre é sim. Não é sim, porque quando uma lei é criada pela mobilização política das pessoas, as pessoas vão se informando mais. Cada vez que a gente se politiza, eu procuro saber por que aquela PEC e tal que estão colocando, votando agora, e há um abaixo-assinado, uma petição, uma mobilização aí nas redes sociais, né? As pessoas acompanham, então você vê que existe sim a vontade geral. Agora, quando um deputado lá cria uma lei só pelo interesse dele, e ninguém percebe isso, porque acompanhar essas votações, acompanhar essa burocracia que é o nosso Estado brasileiro, então tem que ter esse interesse mesmo. Se não, muitas vezes as pessoas têm que trabalhar, buscar realmente reconstruir a sua vida, tem que buscar aí cuidar dos seus filhos, da sua casa, e ainda tem que preocupar com o nosso Estado. Por isso que nós elegemos, temos representantes lá. Mas como ser humano, isso o Maquiavel já mostrou lá no século XVI, que o ser humano, ele, na realidade, ele busca sempre os próprios interesses. Então nós temos que perceber que realmente nós temos que acompanhar. A gente tem que se politizar. E acompanhar e se politizar, acompanhar as leis. Porque senão elas vão ser sempre vontade de alguém. Então, para o Rousseau, se a gente não perceber essa vontade geral nas leis, elas sempre vão ser lugar de opressão, de desigualdade social, né? Vocês vão achar muito aí na internet, é muito interessante observar, dentre os vários conceitos que existem na filosofia política moderna, os diversos pensadores principais que são clássicos, né? Maquiavel, Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, até mesmo elementos dentro da filosofia do Kant, vários outros. Então é bom vocês perceberem nesse sentido que é preciso a gente se informar, formar, se buscar realmente compreender e não ficar só no senso comum nas redes sociais. Então nós terminamos aí a correção da semana 1 do PET 3, né? E logo depois a gente já entra na semana 2 e a gente quer deixar esse abraço, curta aí o nosso canal e pedimos sempre que deixe aí o seu like, possa acompanhar, para que a gente possa divulgar sempre a formação filosófica que tanto nós precisamos no nosso país, né? Um abraço a todos e até a nossa próxima aula.